E agora, para o que você está fazendo e preste atenção nessa história, porque é hora de estreia aqui no Balanço Geral. O Balanço Geral é o programa do ao vivo, o Balanço Geral é o programa das histórias do dia a dia. Aqui você vai se emocionar, se divertir, vai ficar bem informado. O Balanço Geral também é o programa das reportagens especiais. Quem é o culpado? Esse é um quadro que a gente vai estrear agora. E o Quem é o Culpado vai mergulhar em casos policiais que nunca foram desvendados, como o crime da família Sharp. Esse é um mistério que já dura 43 anos. Olha quanto tempo. Começo dos anos 80. A família é a seguinte: mãe, 2 filhos e uma amiguinha foram encontrados mortos na cabana para onde tinham acabado de se mudar. A Glenda Sharp, de 36 anos, ela tinha terminado o relacionamento com o marido e ela se mudou para uma pequena cidade gostosa, tranquila, turística, e ela foi com 5 filhos. Eles foram morar numa cabana, em um lugar bem calmo, baixo índice de criminalidade, uma vizinhança acolhedora. Um dia a filha mais velha, a Sheila, uma menina de 14 anos, foi para a casa de uma amiguinha participar de uma festinha do pijama. Festinha do pijama, você vai dormir na casa da amiga. As meninas passam a noite brincando, se divertindo. No dia seguinte, quando a Sheila volta para casa, a surpresa, ela encontra a mãe, Glena, e os irmãos Johnny e Greg mortos. E uma amiga das crianças, a Dana, também foi assassinada. E na sala tinha um martelo e 2 facas. Os irmãos Greg e Rick estavam dormindo, como se nada tivesse acontecido. Olha que estranho. A polícia começa a investigar e 3 meses depois descobre outra vítima. O crânio de Tina, também filha de Glenda, estava a 80 quilômetros da cabana. Começou então o maior mistério dos últimos tempos nessa cidade, nos Estados Unidos. O Balanço Geral entrou nesse caso e nós recriamos a cabana, cenário do crime, que mudou a história de uma cidade inteira. O quadro se chama Quem é o Culpado? E ele estreia agora na tela da Record. Noite agitada numa casa de família. Comunidade de Keddie, na Califórnia. O fatídico 12 de abril de 1981 dificilmente será esquecido. Uma cidade pacata, uma vizinhança tranquila. Tudo é quase sempre igual. Repare que eu disse quase. A noite da família Sharp. Uma mudança recente de Quincy, em Massachusetts, para a tranquilidade de uma cabana. 5 meses de uma nova vida. Os integrantes da família Sharp eram a mãe, Glena Sue Sharp, de 36 anos, o filho dela, Johnny, de 15 anos, a filha, Sheila Sharp, que tinha 14 anos na época, Greg e Ricky, então com 5 e 10 anos, e a Tina, de 12 anos. Um dia, Sheila resolveu sair. Um momento de diversão inocente na casa de uma amiga. Era uma festa do pijama, como qualquer outra. Depois das brincadeiras, o cansaço. Todas as garotas foram dormir. Sheila só não sabia que, longe dali, na cabana onde morava com a família, algo assustador aconteceria. Neste dia, 6 pessoas estavam na cabana. Glena, a mãe, os filhos Johnny, Greg, Ricky e Tina. E também uma amiga de Johnny, Dana Wingate, de 17 anos. No clarear do novo dia, Sheila se despediu das amigas e voltou para a cabana. Do lado de fora, tudo parecia normal. O que mais chamava a atenção era o céu nublado que deixava o ambiente melancólico. Prenúncio de uma tempestade que estava por vir.
Ao entrar em casa, Sheila teve a vida transformada para sempre. A cabana da família Sharp agora era cena de um crime brutal, misterioso e sem precedentes. Parte da família estava morta. Quando a gente fala do caso da cabana de Keddie, aí a gente está falando de um caso bem diferente. Primeiro porque envolve crianças, com a cena do crime tomada por sangue, sinais de abuso sexual, tortura, esfaqueamento, marteladas. De todos os casos não resolvidos dos Estados Unidos, esse está entre os mais horríveis. Os policiais que estiveram na cena do crime descreveram o ambiente com detalhes. Do lado de dentro foram encontradas 2 facas e um martelo cobertos de sangue. Os corpos de Glenna, John e Dana estavam no chão. Mas o que impressionava era o fato de os irmãos de Sheila, Greg e Rick, terem continuado dormindo, como se nada tivesse acontecido. Exatamente como se os assassinos não tivessem feito barulho. E eu digo assassinos porque foi essa a conclusão da polícia. Pela quantidade de mortos e os vestígios deixados na cabana, 2 pessoas foram responsáveis pela execução da família Sharp. Mas as peças não estavam completas. Tina, a irmã de Sheila, não estava na casa. A investigação. Na época, 8 investigadores trabalharam no caso 24 horas por dia. E depois de 3 anos da tragédia, uma descoberta deixou o caso ainda mais nebuloso. O crânio de Tina, a menina que sumiu no dia dos assassinatos, foi encontrado a mais de 80 quilômetros de distância de onde aconteceu o crime. Quem fez isso deve ter ficado coberto de sangue, disse Doug Thomas, que era xerife do condado de Plumas na época dos assassinatos e liderou a investigação. Também foi implementado um programa de testemunhas secretas, mas ninguém jamais foi acusado pelos crimes. A identificação dos criminosos ela foi dificultada por diversos fatores. Primeiro, que a cena de crime ela estava extremamente contaminada, com muitos vizinhos ali curiosos, entrando e saindo a qualquer momento. Antes da área ser preservada e isolada pela polícia, comprometeu a integridade das evidências. Depois da família Sharp, turistas começaram a evitar Keddie e o local logo se tornou uma cidade fantasma. Eu não acho que o fato de o local ter virado um ponto turístico influenciou nas investigações iniciais, mas ao longo dos anos, boatos e lendas podem tirar o verdadeiro foco da coisa, de que quem mata são pessoas. Afinal de contas, nunca houve um crime cometido por um fantasma. A cabana onde aconteceram os assassinatos foi demolida em 2004. Um crime sem solução? Não para as pessoas que tentaram desvendá-lo anos depois. As principais hipóteses. O caso já havia sido arquivado, mas em 2016, oficiais recomeçaram as investigações e até fizeram algum progresso. Até que uma carta, encontrada, trouxe reviravolta ao caso. A carta foi escrita por Marty Smart para a ex-mulher dele. Ele era vizinho da família Sharp. Eis o conteúdo da carta misteriosa. Paguei o preço do seu amor. E agora que eu comprei com a vida de 4 pessoas, você vem me dizer que terminamos? O que Smart quis dizer com a carta? Por que ele mataria para obter um amor não correspondido? Qual a ligação dele com a família Sharp? A autenticidade e, mais importante, a interpretação da carta
levantam várias questões. A carta menciona trocar 4 vidas pelo amor da esposa, que sugere uma motivação passional e emocional. E aí é que tá, essa motivação não explicaria a natureza brutal dos assassinatos. Especificamente, a tortura, os abusos sexuais e a violência exacerbada. Tudo isso ainda de forma prolongada. Essa brutalidade sugere outras coisas além de raiva ou ciúme. Podemos falar em conflitos pessoais intensos, problemas mentais ou até mesmo o desejo de causar sofrimento de forma deliberada. Em resumo, a carta pode sim ser um indicativo para o fim do caso, mas é importante considerar todas as circunstâncias e evidências em conjunto. Paul Bad, amigo de Smart, foi interrogado na época, mas nada foi comprovado. Paul Bad morreu em 1988 e Marty Smart em 2006. Mas as autoridades acreditavam que as evidências apontavam para os dois como os culpados pelos assassinatos. Sobre Martin e John, esses são os maiores suspeitos do caso. Martin tinha histórico com violência e era um vizinho próximo. Ele até forneceu um álibi, mas era inconsistente, como o testemunho de sua esposa sobre suas atividades na noite do crime. Já em 2018, os investigadores conseguiram identificar uma amostra de DNA em um pedaço de esparadrapo branco que foi usado para amarrar as mãos e os tornozelos das vítimas. Na época, em 2018, o DNA correspondia ao de um suspeito vivo. E apesar dos novos testes de DNA serem realizados ultimamente, terem trazido uma grande esperança, eles não foram conclusivos o suficiente para fazer uma conexão direta, com os suspeitos. Os investigadores dizem que estão perto de descobrir quem ele é. São várias as versões para a mesma história. Um crime até hoje cercado de mistério. Sem solução? Talvez. Qual o motivo para uma família inteira ser morta na calada da noite? Os investigadores acreditam que estão perto de fazer uma grande descoberta do caso. E o culpado? Está vivo? Levando uma vida normal, perto de outras pessoas? Ou será que já morreu e levou o segredo da família Sharp para o túmulo? Só o tempo será capaz de responder. Muito bem, André Azeredo, um dos grandes jornalistas da televisão brasileira. Quem é o culpado? Nós vamos ter toda semana esse quadro aqui no Balanço Geral. Gostou da história? História incrível. Incrível, essa. Né? Incrível essa. E olha, eu fico com um quesinho de querer saber mais para saber. Vamos esclarecer. Você vê que o André, no final, ele dá uma interrogação. Morreram aqueles dois? Aqueles dois estavam envolvidos ou não? E aí, tem gente envolvida que está em liberdade? Super interessante. Parabéns para toda a nossa equipe envolvida nessa reportagem.